Nós estamos recebendo nesta manhã o Maicon Bertolini, que é o gerente da Mega Motos, e vamos bater um papo aí com o Maicon sobre uma premiação aí, um reconhecimento que a Mega Motos recebeu recentemente, e também já bater um papo também acerca das questões relacionadas a prevenção, já que estamos no Maio Amarelo, né, Maicon? Estamos no Maio Amarelo, que é uma época aí que a gente relembra muito essa questão de cuidados com o trânsito. Bem-vindo à Rádio Cidade novamente, Maicon. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. É um prazer poder estar aqui novamente, trazer um pouquinho para a nossa comunidade da nossa história, da história da Mega, e principalmente a gente falar um pouquinho, como você falou, o Maio Amarelo, né? Uhum. Infelizmente, muitas pessoas só lembram do trânsito quando chega o Maio Amarelo ou alguma data, né? Dia dos motoristas, dia do motociclista, e na verdade o nosso trânsito ele tem que ser lembrado constantemente, todos os dias. Então, mais uma vez, obrigado por abrir esse espaço e a gente voltar a falar um pouquinho sobre o nosso trânsito aí, que em meio a essa pandemia a gente achou que ele iria dar uma sossegada, né? Amenizou até no começo, quando realmente as pessoas se resguardaram um pouquinho, mas ele já está virando novamente aí uma bagunça, né? E a gente tem essa oportunidade de falar um pouquinho e trazer algumas informações, algumas orientações aí para quem está nos ouvindo aí, com certeza vai ajudar. Para você que não sabe, o Maicon, além de ser o gerente ali da Mega Motos, ele também é instrutor de pilotagem, né, Maicon? Isso. Eu sinceramente eu não lembro de outro profissional, o Rodrigo até me corrija se estiver errado aí, no mesmo gabarito e nível do Maicon aí, que tenha conhecimento sobre o assunto, né? Mas vamos começar falando de coisa boa. Esse reconhecimento aí que a Mega Motos recebeu recentemente, o Maicon, contextualize-nos, o que se trata? Bacana, essa premiação, na verdade, é uma vistoria, uma inspeção que a Honda faz. Essa inspeção ela é feita a cada 6 meses em todas as concessionárias Honda do Brasil. E a Mega Motos, esse ano, alguns anos a gente já vem galgando uma boa pontuação nessa avaliação, mas esse ano a gente ficou entre as melhores concessionárias do Brasil. Vamos botar aí entre as 10 primeiras concessionárias do Brasil no quesito de avaliação. Para o pessoal entender, para o público entender, hoje muitas empresas são avaliadas pelo ISO 9001, ISO 9002, né? E a Honda ela tem um projeto de avaliação dentro das concessionárias, que é o projeto ASA. Então toda a parte, desde a parte de estrutura física, estrutura pessoal, treinamento, ele é avaliado pela Honda. E nessa avaliação que a gente teve agora, a gente teve uma das maiores pontuações aí a nível Brasil. Então isso é muito gratificante. Mais uma vez a gente trazendo um reconhecimento para a nossa cidade, trazendo para Brusque isso, né? E com certeza ela é mensurada aí a nível nacional, essa premiação e esse reconhecimento. E é fruto, né, de muito trabalho, dedicação. A Mega Motos, a gente está há 28 anos no mercado e sempre envolvendo muito a questão do humano, a questão do ser humano, a questão do treinamento, a questão de qualidade de vida e, consequentemente, toda empresa ela é formada por pessoas. E se a gente não entender de pessoas e não souber lidar um pouquinho com as pessoas, a gente também não vai conseguir lidar com uma empresa e estruturar uma empresa. Então a gente preza muito isso e a nossa equipe aí, com certeza, junto, chegou a esse resultado aí que é gratificante, com certeza, para nós como concessionária, mas trazer esse título aí para nossa cidade também é muito importante. Uma pergunta aí dos colegas. Como é que está hoje, o que você pode falar sobre essa questão de vendas de motos hoje aqui na cidade de Brusque? A gente sabe que, né, a moto, né, não só moto como carro, na cidade de Brusque, mas mais tem veículos emplacados do Brasil, se você usar a relação habitante com frota, né? E até por causa do consumo também, né? Porque a moto tem um consumo infinitamente menor do que um veículo, ainda mais com o preço de combustível. Houve um aquecimento de vendas nesses últimos tempos? Bem colocado, Rodrigo. A gente... Quando entrou a pandemia, estamos um ano, né, com essa questão da pandemia, todo mundo ficou receoso na questão do mercado em si, né? Mas, para vocês terem uma ideia, hoje a gente está trabalhando com lista de espera em torno de 200, estava em 290, deve ter umas 350 motos em lista de espera. Isso não é que não está sendo atendido, está sendo atendido. A gente está entregando uma média de 130 motos por mês
E além dessa demanda que está sendo atendida, tem essa lista de espera. Então, a venda de moto, o mercado de motocicleta, não só na nossa região, a nível Brasil, mas especificamente na nossa região, ele cresceu muito. Ou seja, 3 meses para pegar uma moto. Eu imagino que sejam os modelos de baixa cilindrada, né? Modelos mais simples, né? Na verdade, hoje toda a linha, desde baixa cilindrada a alta cilindrada, ela está com essa demanda. Hoje, na verdade, a gente não teria nenhuma moto. A loja está cheia, vocês vão lá na loja, tá cheio de moto na loja. É tudo só o cliente esperando para vir retirar. Então, não teria nenhuma moto pronta entrega, né? Fruto de que isso? Quando teve a pandemia, muitos transportes coletivos aí, eles acabaram dando uma segurada também, né? Por questão de... Até quando foi liberou com uma restrição de pessoas. Então, acabou tendo essa questão da moto em si, do transporte pessoal. Mas uma das coisas que a gente sempre fala e que isso já de alguns anos, eu estou há 21 anos na Mega e já passei por algumas fases parecidas com essa, a moto é um produto de crise. Por quê? Porque quando a pessoa precisa economizar um pouquinho, seja na manutenção do veículo, seja na própria economia, ela acaba partindo para uma moto, né? Então hoje a moto em si, ela é um veículo muito utilizado na questão de economia e locomoção. Um detalhe que a gente pode frisar também é o próprio relevo da nossa cidade, da nossa região, né? O pessoal de lei que já é de alguns anos aqui da nossa cidade, já vem das antigas, né? E vem acompanhando o nosso trânsito. Gente, em 10 anos aí a nossa frota de Brusque, ela dobrou, né? E as ruas continuam as mesmas. E não vai ter como fazer novas ruas. Exemplo, 1º de maio, aqui na frente da rádio, vocês podem ver em horário de pico para tudo, né? E muita gente fala da moto, acaba julgando, né? Eu sempre tento desmistificar isso. Por quê? Porque o problema não é a moto, não é o carro, o problema não são uma faca, não é uma arma de fogo, o problema são as pessoas, né? E para se ter uma locomoção rápida com uma motocicleta, ele não precisa andar rápido. De lei anda de moto, eu acho que a grande maioria aqui anda de moto. Para mim chegar rápido de moto, eu basta ir devagar. Sim. Indo devagar eu chego rápido, porque onde tiver todo mundo parado, onde tiver um congestionamento, se eu tiver com cautela, eu venho na minha velocidade tranquilo, baixinho, e vou seguindo o fluxo. Então, assim, a venda de moto, o mercado de moto, ele está muito aquecido em virtude disso tudo. Então, e outra, né? O alto do combustível que a gente está vivenciando aí nos últimos tempos. A moto hoje, a maioria delas, bis, bros, CG, vai fazer em torno de 40, 45 km com 1 litro de combustível. Aquele ditado não, quer dizer, se você andar devagar, há mais chance de você chegar do que você for andar do que for rápido. Né? E dos exemplos, assim, pega acredito que os ouvintes já devem ter passado por isso. Às vezes a gente está andando com o nosso carro, ou com a nossa moto, e vem uma pessoa com pressa, né? Ou de carro, ou de moto, passa, faz um monte de coisa errada no trânsito, chega lá na frente, o sinal está fechado, muitas vezes essa pessoa está parada na minha frente. Então, tudo que ela fez lá atrás, colocou a vida dela em risco, a vida de terceiros, não serviu para nada. Semana passada eu vi um fato aqui na 1º de maio. Eu saí daqui de manhã e fui comprar um pãozinho ali na Nilza. Sim. E tava garoando, não tava chovendo, tava uma chuvinha fina, que é a pior delas, né? Porque essa não lava. Não lava, ela cria o pantano na via. E eu fui passar na faixa de pedestres ali próximo da entrada da Valendócia, como é que é o nome daquela rua ali? Francisco Valendócia. Francisco Valendócia, tem uma faixa de pedestres ali. Sim. Então eu fui até lá e parei na faixa, na calçada para entrar na faixa e olhei esquerda, nada, direita, nada, e fui. Quando eu tô passando, porque ali tem a curva, né? Vem um motociclista, mas o cara vinha como diria antigamente, numa poada, meu amigo. Que eu pensei assim, exato, você tem primeiro um limite de velocidade aqui da 1º de maio, que se não me falha a memória é 50 ou 60 km, não sei. 50, dependendo. Não sei, eu não me lembro mais. Segundo, havia esse problema do piso molhado, né? Mas ele estava, com certeza, ele estava acima de 70, 80 km por hora. 70 ele estava. Aliás, se ele estivesse a 60, já estava numa, né? Por aquele momento. Aquele momento estava errado. Meu amigo, eu fui atravessando assim, não a passos de bailarino, né? Assim na pontinha do pé, mas eu fui a passos de corredor de prova de 100 metros. De 0 a 100
E o rapazão lá passou com... E quem era o motociclista, pelo que eu olhei? O motociclista era alguém que trabalha com entrega, com serviço de... Que ganha vida com motocicleta, Exatamente. né? E muitas vezes está botando a vida dele, que ele está trabalhando para sustentar, colocando em risco, fazendo principalmente coisas erradas, né? Tem a ver com a pressa. Então eu te pergunto aqui, ó. A maioria dos acidentes que estão acontecendo aqui envolvendo motociclista, a maioria, pode fazer uma estatística que tem a ver com o motoboy. Tem a ver com quem trabalha com... Quem precisa do tempo para sobreviver. Para sobreviver. Né? Eu não sei que tipo se vocês têm agora já um curso, alguma coisa voltada especificamente para esse público, o público da entrega, o motoboy. Não é o motociclista, aquele comum do dia a dia, aquele que está saindo, aquele que sai de casa para começar às 8 horas, mas ele não sai 10 para as 8. Ele sai no horário que ele já tem o trânsito, que sabe que vindo lá da Águas Claras vai pegar um trânsito e vai estacionar a motocicleta dele lá no estacionamento da empresa, enfim, e só vai sair isso, e só vai sair depois do trabalho. Não é desse que eu estou falando. Eu estou falando daquele que trabalha com o serviço de entregar, o motoboy, que cresceu muito esse serviço em Brusque. Bem colocada essa pergunta, Delei. Realmente, depois que a gente entrou nesse período de pandemia, o delivery ele aumentou drasticamente aí em toda a nossa região, a nível Brasil, né? E essa demanda que a gente tem na nossa região é uma demanda que tem também a nível Brasil. O próprio CONTRAN, ele tem uma normativa, né, para o motociclista ele poder exercer a função de motoboy. Existe uma série de fatores aí que eles cobram, mas que até hoje a própria PM, o próprio Coronel Otávio já teve, eu acho que até na rádio também comentando sobre isso, que não existe ninguém ainda habilitado, porque tem que ser reconhecido pelo Detran esse treinamento, né, que faça esse treinamento com os motociclistas. Então, assim, o que a gente procura fazer? A gente trabalha com a nossa questão de palestras, então voltada para essas empresas, e principalmente para esse público. São uma série de fatores, assim, às vezes não dá de generalizar, né? Porque muitos deles trabalham de maneira correta e muitas vezes a gente está em casa esperando a nossa pizza, o nosso x-salada e também tá bravo porque está demorando para chegar. Então, assim, se a gente parar para ver a consciência num geral, né? O empresário cobrando que ele entregue rápido, a pessoa que está lá na ponta esperando o lanche, muitas vezes quando ele chega ainda é grosseiro com ele, mas vamos ser honestos, tem muitas pessoas utilizando de maneira errada. É o que eu falei antes, a pessoa é o ganha-pão dele, é a vida dele, é para ganhar a vida dele. E infelizmente muitos estão jogando a sua vida fora em relação a isso. E muitas vezes, gente, por causa de 5, 6 pila a mais, querer uma corrida a mais que ele vai ganhar na noite. Pô, mas 5, 6 pila vai fazer a diferença? Cara, vai fazer, mas o que adianta tu ganhar R$6 a mais, daqui a pouco sofrer um acidente, quebrar a tua moto, não ter mais o ganha-pão, e aí, né, além do dano material, o dano físico. Infelizmente, a gente passa por isso e não é fácil conscientizar as pessoas e botar na cabeça dela que essa diferença de 1 segundo, de 1 minuto a mais, vai fazer diferença muitas vezes entre um acidente ou não. Eu tenho um caso na família, tá, o Michael, porque você falou um negócio, tudo o que você falou, eu fiquei lembrando do que aconteceu no nosso caso da família, um sobrinho meu, porque você falou que a questão do delivery criou uma demanda grande do pessoal. Qual é a ligação que eu faço? Hoje você tinha, antes da pandemia, claro, tinha o pessoal que fazia o delivery de moto. Sim, tinha. Sempre teve, né? Só que a demanda causada por isso quintuplicou a demanda. Hoje você abre o seu aplicativo, inclusive tem várias empresas que resolveram fazer isso sem abrir para o público. Tem hamburgueria, pizzaria, um quartinho lá e o cara tá exatamente, só faz delivery. Então isso quintuplicou. Onde é que eu quero chegar? O rapaz, o gurizão lá, um jovem, no meu caso, um guri de 21 anos, ele tinha a moto dele para ir para um lugar para o outro, assim, vou tirar um extra fazendo entrega. Vou fazer um extra carregando uma mala atrás. Porque eu tô falando, o nosso tenente coronel Otávio falou, tem muito motociclista que já pegou, já entrou, já botou uma mala atrás e não sabe que dirigir com uma mala atrás, ela também corresponde a um risco. Sim. Né? Porque tem preparação.
E na segunda semana, chuva, que nem hoje, assim, ó, asfalto liso, bateu num carro lá em Guabiruba, na rua São Pedro, fazendo entrega. Começando a fazer. Já teve prejuízo ali. Porque a mulher teve culpa, não sei o que, tá. Não vamos entrar nessa questão. Depois voltou, mais uma semana de novo, bateu de novo de moto. Porque eu tô. Bateu 2 vezes? Bateu 2 vezes. E aí e essa semana, ontem tava vindo de Nova Trento e passou um entregador, tinha um adesivo atrás da mala, dizendo o seguinte: estou correndo para matar a sua fome, para me matar. Estou correndo para matar a sua fome, para eu conseguir matar a minha. E matar a minha fome. Se matar, né? É uma contradição, né? É uma contradição. Contradição. Mas isso tá me chamando a atenção, Mike, porque é o seguinte: tem muita gente que tem carteira de moto, que enfim estava fazendo uma outra coisa e encontrou na dificuldade da pandemia a necessidade Está querendo dizer que não se preparou para isso. Exatamente, porque quintuplicou o movimento, a necessidade. Eu sei de amigo nosso aí que tem estabelecimento de alimentação, fala assim: eu não estou encontrando motoboy para fazer entrega. Então o que você está querendo colocar para ele é o seguinte: muda o fato de você ser um motociclista normal comum, e ter uma mala atrás. E daqui a pouco você ter um peso atrás? Muda totalmente. Muitas pessoas, quando ela passa pela habilitação, e a gente sabe o processo de habilitação, e eu queria deixar bem claro que às vezes o pessoal, é autoescola. Cara, não é o instrutor da autoescola, não é a autoescola, em sim é o sistema. Por quê? Porque o instrutor ele vai estar lá, ele vai ter que fazer, vai ter que seguir o que o sistema quer que ele siga. Então, assim, é falha a habilitação de um condutor de motocicleta? Na minha opinião, Na minha opinião e na opinião de vastos instrutores aí de segurança no trânsito, a gente sabe que tem várias falhas na questão de treinamento. E muitas vezes essa pessoa vai começar a pegar o jeito da coisa e infelizmente, né, aprender, na verdade, a vivenciar a motocicleta no seu dia a dia e no trânsito. Para ser o motoboy hoje, se não me falha a memória, eu tenho que dar uma pesquisada nisso, que agora me deu um branco aqui. Eu acho que tem que ser acima de 21 anos de idade para ele poder exercer a função. Não sei se é 21 ou 25 anos, mas ele tem que ter um tempo já de carteira para poder exercer. E infelizmente muitos deles acabam fazendo isso. A necessidade gerou isso? Sim, a necessidade gerou isso dele correr atrás e muitas vezes trazer o sustento para dentro de casa. Só que o que a gente tem que botar na cabeça? Se ele está começando hoje, começa devagar. Em vez de fazer 10 entregas numa noite, que faça 5. Né? Mas ele vai estar trazendo o sustento para casa de alguma forma e principalmente ele vai estar pegando habilidade, né, e segurança, porque realmente trafegar com um bauleto ou uma mochila, que até por lei ele não é permitido a condição da mochila, e existe uma série de fatores. Mas o que isso vai interferir, né? Eu trabalho há 17 anos no bombeiro, trabalhei essa noite, saí do serviço agora de manhã, foi uma noitezinha bem agitada também. Bem puxada, né? A mochila, na hora de uma queda com a motocicleta, a hora que esse condutor ele precisar de uma rolagem na pista, ele não vai conseguir. Então, com certeza vai prejudicar. E às vezes a gente está conduzindo um condutor, um carona, que já sabe andar de moto, que ele ajuda até na condução da moto, e já é complicado. Vocês imaginam com um peso solto ali atrás dentro de uma caixa, né, em dias que a pessoa está acostumada a andar só. Então, com certeza, a falta de experiência nessa questão do trânsito acaba gerando uma série de fatores. Nós tivemos um caso, vocês devem lembrar, foi no ano passado, onde na polícia militar uma pessoa estava na polícia de plantão, pediu um lanche lá, o motociclista foi fazer a entrega no batalhão e acabou multado. Vocês lembram disso? Lembro. Gerou justamente por causa do dispositivo de fixação da mala, porque o pessoal usava aquela mochila que não pode usar. Tem a questão da antena. Tem a antena, o colete com faixa refletiva, o tempo de carteira que ele tem que ter também. Então, assim, hoje parece que na região aqui eles não cobram esse curso que eu comentei para moto frete, não está sendo cobrado ainda, mas eles cobram a faixa refletiva, o colete com faixa refletiva, o corta-pipa ali que é a chamada antena, né? O dispositivo fixado na motocicleta, que também existe uma delimitação dele, não adianta botar um container ali atrás, né? Ele tem uma delimitação pelo CONTRAN para ser usado.
Então, são uma série de fatores. Essa questão do batalhão ali gerou bastante divergências, né? Opiniões contrárias e a favores e uma série de fatores. Mas assim, o que a gente tem que pensar hoje e principalmente tomar um pouquinho de cuidado todos nós que somos habilitados, a gente já tem 18 anos, a gente já sabe o que é o certo, o que é errado, o que pode me trazer um risco ou não, né? E esses dias, até conversando com um menino, fui chamar a atenção dele, que eu via ele fazendo algumas coisas erradas com motocicleta, né, de forma contínua, e eu dei um toquezinho pra ele: pô, fulano, vamos... Ah, cara, mas é que quando eu tô na moto, eu perco a consciência. Aí eu toquei na ferida, um gurizão de 21 anos, pai de família, com 2 crianças pequenas. Então assim, cara, tá na hora de tu conseguir então controlar essa tua consciência, né? Porque, como volta a falar, a moto é simplesmente um veículo, né? E quem vai estar conduzindo, quem vai fazer essa moto andar rápido, andar devagar, andar com alguma técnica ou não, é o condutor. E se eu não tenho experiência, o que eu vou fazer? Treinar? Mas infelizmente as pessoas acabam não optando pelo treinamento, acabam não optando, ou por si só não aceitando que ela tem essa dificuldade, que ela tem essa limitação, e aí a gente vê o que está acontecendo aí no nosso dia a dia. Exemplo, trabalhei ontem à noite, a gente atendeu vários acidentes. Atendemos ontem à noite, era quase 11 horas aqui na 1º de maio, próxima ao Renault, uma colisão frontal ali, 2 carros. Então, assim, o que leva, né? Foram 3 pessoas para o hospital conduzidas. Existe uma série de fatores, né? Mas a falha humana e a irresponsabilidade, enquanto a gente não começar a trabalhar o ser humano, enquanto a gente não começar a mudar, e assim, as pessoas, elas têm que estar abertas a receber essa orientação, essa informação, e realmente começar a mudar a sua estratégia no trânsito. Porque todo mundo fala, né? Pô, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão batendo, as pessoas estão andando embriagadas. É difícil falar assim, eu não vou nem julgar. Vocês já pararam para ver quantas pessoas estão andando embriagadas na nossa cidade nos últimos dias? Então, assim, há um tempo atrás, no começo da pandemia deu uma segurada, claro, não tinha nada funcionando. As pessoas não podiam fazer uma festa, não podiam aglomerar. Hoje já está começando a liberar isso, até porque as pessoas de restaurantes e bares, elas precisam sobreviver, mas as pessoas têm que ter consciência: se beber, não dirige. A gente que está na rua aí, vocês também estão sempre acompanhando, quantas pessoas eu estou atendendo uma ocorrência que o cara passa, tu vê, mais um embriagado. O cara passa ali sem conseguir olhar para o lado. Então, assim, eu volto a frisar, a gente tem que começar a trabalhar o ser humano. E muitas vezes, para trabalhar o ser humano, infelizmente, quando ele sente no bolso, é a única forma, né? Ele acaba mudando, né? Porque quando tu vai com amor, não vai, né? E muitas vezes vai na dor. E que essa dor, então, seja no bolso e não no corpo. Porque às vezes é a dor no corpo que eu falo, é quando ele sofre um acidente, se quebra, fica machucado, ou muitas vezes não volta mais para casa. Então, assim, a consciência é o principal fator. A gente teve recentemente até uma coisa que não tem muita ligação com o trânsito, mas para a gente entender, em Saudades, que a gente aconteceu a tragédia aí na semana passada. O que leva uma pessoa aí? Então, assim, se fosse uma pessoa com uma arma de fogo, todo mundo iria dizer que foi arma de fogo. O cara foi lá com uma espada, cara. Então, assim, o problema são as pessoas. A gente tem que começar a trabalhar as pessoas, e principalmente familiares, quem estiver ouvindo, que tem algum jovem aí no trânsito, oriente ele, cobre realmente. E outra coisa que eu sempre bato o pé é o uso inoperante dos equipamentos de proteção. Capacete não é amarrado. Hoje, se a gente parar para ver, 80% dos motociclistas a nível Brasil, eles não usam capacete. Pô, Maico, mas como não usam capacete? Então, 80% em média não usa. Por quê? Ele até está usando o capacete quando ele está andando de moto. Quando ele está andando de moto, o capacete serve para quê? Para uma função, que é proteger principalmente a minha parte ocular se eu tiver com a viseira baixada. O capacete vai me proteger na hora de uma queda. 80% dos motociclistas usam capacete com a cinta jugular desatacada ou frouxa, que ele consegue botar e tirar o capacete. Porque caiu, o capacete voa longe. Por que eu falo isso? Porque a maioria dos acidentes que a gente atende, às vezes chega num local, a pessoa está no chão e está sem capacete. Então, assim, garanto que vocês já viram uma pessoa sem perna na rua, sem braço na rua.
E muitas vezes o cara teve um acidente, perdeu uma perna, perdeu um braço, ele vai levar uma vida normal e às vezes faz muito mais coisa do que uma pessoa com todos os seus membros. Mas sem cabeça não, né? Mas sem cabeça, os que eu vi não conseguiram fazer mais nada. Então assim, a gente tem alguns que tem a cabeça, mas não tem nada dentro, né? A cabeça oca, esse tem um monte ali fora, né? Que a gente fala e a pessoa não aprende nada. Mas assim, o capacete hoje é primordial. Mesma coisa com o cinto de segurança. Essa colisão que a gente teve essa madrugada, ontem à noite, né, se a pessoa não estivesse utilizando o cinto, tenho certeza que a trajetória teria sido diferente, porque vocês acompanharam as fotos aí, e a pancada foi muito gigante. Sim. Então o equipamento de segurança ele faz a diferença, desde que usado de maneira correta. Bom, são 8h32, vamos ao intervalo comercial. Após o intervalo a gente volta para conversar com o Maicon Bertolini, que é gerente da Mega Motos e também especialista em segurança de trânsito em relação à motocicleta. Depois do intervalo a gente... É 10 de maio, me arrepia, eu tenho que usar o aplicativo aqui para fazer pagamento. É dia de pagar as contas. Dia de pagar a conta. É 10 de maio, eu tenho que abrir esse aplicativo aqui e ficar fazendo isso aqui, ó. Meu Deus, isso é uma coisa... É verdade. Triste, meu filho, olha. Mas que bom que ainda dá de abrir o aplicativo, né? E Não, pelo menos apontar pro QR Mas Code. aí é que tá, né? Tem que dar uma esperadinha para ver. Olha, estamos conversando com o Maicon Bertolini, que é gerente da Mega Motos e também é especialista em segurança do trânsito em relação à motocicleta. Ô Maicon, essa situação do trânsito de Brusque para a motocicleta, principalmente, parece que eu, como você disse, eu sou um dos mais velhos aí no jornalismo de Brusque, né? E principalmente em entrevista em relação a esse fato. Eu me lembro quando o doutor Oswaldo Quirino de Souza chegou em Brusque. O doutor Oswaldo chegou do Rio de Janeiro, pode perguntar para ele a qualquer hora. O que ele era chamado, era ele, o doutor Pedro, que era ortopedista, eu não me lembro quem era o outro ortopedista na época, mas o doutor Oswaldo era o neurocirurgião e, claro, não havia ainda a obrigatoriedade do uso do capacete. Então, os acidentes e com trauma, com traumas na cabeça era uma coisa recorrente, né? O doutor Oswaldo chegou a me procurar na época, foi aí que eu conheci ele. Me procurou para fazer uma entrevista porque ele queria alertar, porque não aguentavam mais o final de semana em Brusque, era sempre sexta, sábado e domingo. Bombeiro e médicos pode preparar o Azambuja porque vai ser uma carnificina. A verdade é essa, era uma carnificina. Isso lá no final dos anos 80, início de 90. Depois, com a lei do capacete, que passou a ser uma lei obrigatória, assim como o cinto de segurança, algumas evoluções nós tivemos aí. Pergunto para ti, tu que vivencias isso também há muito tempo dentro da empresa, né? Tivemos alguma evolução, você acha, no número de acidentes ou proporcionalmente àquilo que acontecia nos anos 90, onde também nós tínhamos proporcionalmente à população um número de veículos muito grande, quase nada de vias, né? Quase nada de opção. Você acha que nós tivemos uma diminuição ou esse DNA do brusquense me parece que vai ser carregado para a história da civilização nossa aqui, porque que parece que a gente puxa isso, né? Se nós não temos o crime acontecendo, se é uma cidade que tem o menor índice de homicídios do Brasil, uma das que menos tem, agora em matéria de trânsito, for fazer uma proporcionalidade em relação à população, talvez Brusque esteja ali brigando com grandes metrópoles. Teve um ano, eu acho que foi em 2018 ou 2017 que saiu uma reportagem a nível nacional que Santa Catarina estava entre um dos maiores, o primeiro estado a nível Brasil com óbitos em acidente de trânsito, e Brusque estava ali quase no topo do... Eu lembro disso, era a segunda do país. Isso leva em conta a população e frota. População, frota e comportamento no trânsito. E comportamento no trânsito. O que eu tenho para falar um pouquinho aí sobre o nosso trânsito? Eu acredito que a gente evoluiu muito, né, em relação a essa questão. A obrigatoriedade do uso do capacete e do cinto de segurança
ajudou bastante, mas assim, mesmo sendo obrigado hoje, muitas pessoas acabam não utilizando o cinto, então enquanto ela não entender que aquilo ali é para a segurança dela, vai continuar trazendo esse DNA do jeitinho, né? Por que eu acredito que melhorou muito o nosso trânsito, mas a gente não deve deixar isso baixar, a gente tem que continuar nessa missão. Em 2006, 2007, a gente tinha em torno de 60 mil habitantes aqui na nossa região, 70, e uma frota em torno de 50 mil veículos. E hoje a gente tem uma frota circulante em torno de 112, 113 mil veículos, deve estar nessa faixa, e a população é em torno de 130 mil habitantes. Então hoje a gente dobrou frota, dobrou população, e o índice de acidente com óbito diminuiu. Então, assim, o nosso marco negativo foi em 2007. A gente teve 37 óbitos em acidente de trânsito em Brusque. Então, assim, era um número gigante. E hoje esse número, graças a Deus, e graças ao trabalho de muitas pessoas, né, a vinda da Guarda Municipal para a cidade ajudou, a própria Polícia Militar mudando as suas formas de abordagem no trânsito contribuiu muito. Uma época que a gente percebeu bastante essa redução de acidente foi quando foi implantada a lei seca. Então, assim, Brusque foi uma das que vestiu a camisa na época e combateu bastante a questão da embriaguez ao volante. E isso foi se tornando um hábito. Então as pessoas começaram a ter um pouquinho mais de consciência, elas começaram a mudar, tanto que reduziu drasticamente o número de óbitos. Mas perdendo uma vida no trânsito já é um número ruim, né? Porque foi uma vida e uma família que foi abalada em relação ao trânsito. Então, bom seria se a gente conseguisse zerar o número de óbitos em acidente de trânsito, mas a gente sabe que, infelizmente, isso é quase que impossível, né? O trânsito ele acaba cefando vidas todos os anos. Mas com certeza a gente está no caminho certo, a gente está trabalhando, a própria imprensa, né, divulgando muito e apoiando sempre essas causas aí relacionadas ao trânsito, campanhas que estão sendo divulgadas. E uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês e de repente serve para minha geração, e o Dirley aí, eu não digo que é uma pessoa mais antiga, mas uma pessoa experiente, né? Com certeza deve concordar comigo. Há anos atrás a gente tinha uma consciência, e nossos pais eram assim, né? E não tinha essa consciência hoje de estudar, de palestras, de cuidar um pouquinho mais de si, cuidar um pouquinho mais do ser humano. Na época era trabalhar e o resto, vamos embora, que isso aí não é o que eu preciso para sobreviver. E hoje, se a gente pegar as crianças, já essa geração que está vindo agora, eu garanto que quem está ouvindo a gente que tem filho, o filho já deve ter cobrado algumas vezes: o pai usa o cinto, o pai tu está fazendo errado, o pai tu bebeu, não deveria estar dirigindo, o pai larga o celular, né? Então mostra que a educação é um dos principais fatores. Para quê? Para a gente mudar o nosso presente e o nosso futuro do trânsito. Por que o presente? O que uma criança vai mudar no presente do nosso trânsito? Eu duvido o pai que estiver conduzindo o carro de maneira errada ou uma motocicleta de maneira errada e o filho chegar e cobrar esse pai, eu duvido o pai que não vai se reverter um pouquinho e pensa duas vezes. Duas vezes, né? Então, assim, na hora ele até pode dar uma de machão e tal, não dá muita atenção pro filho, mas depois, quando a ficha cair, ele vai ver. E essas crianças, elas vão ser nossos futuros condutores. E se a gente pegar essa geração de agora, que está sendo, passando pela habilitação, já é uma geração com um pensamento bem diferente do que a gente tinha antigamente, né? Nitidamente isso, eu tenho esse exemplo, eu não via a hora de fazer 18 anos para fazer minha carteira e pegar minha moto e ir para a rua. Eu já tinha comprado a moto antes de fazer 18 anos. E hoje em dia a gente vê as pessoas com 18 anos e muitos deles não têm nem a intenção ainda de comprar um veículo. Eles estão dando... o foco deles não é mais tanto isso. Principalmente quando vê essa questão de aplicativos, de transporte por aplicativo. Então mudou muito esse quesito. Mas a gente tem muito ainda para aprender, muito para aprimorar. E as pessoas cada vez mais elas têm que começar a ter um pouquinho dessa consciência. Eu sempre brinco que... eu achei que a pandemia ela ia vir para mudar, né, as pessoas, a consciência das pessoas, né? Algumas realmente mudaram, algumas começaram a dar um pouco mais de valor à família, a um abraço, a chegar em casa e ver as pessoas ali.
mas infelizmente muitos deles aí, eu acho que surtaram ainda mais, né? Então, a gente sempre fica achando uma desculpa, né? O ser humano, nas minhas palestras, sempre falo que é uma palavra até que ela não existe no dicionário, mas a desculpice, né? Porque para tudo a gente acha uma desculpa. A gente... há muitas coisas agora a gente está botando a culpa na pandemia. E na verdade não é a pandemia, não é o trânsito, não é a rádio, não é a polícia militar. A grande culpa muitas vezes do que eu estou colhendo é fruto da minha atitude, da minha escolha, da minha atitude. Então eu acho um culpado, mas eu não consigo assumir que o erro é meu. Então assim, a partir do momento que eu começar a parar um pouquinho e olhar no espelho e ver, não, cara, quem está fazendo a lambança aí no trânsito, quem está fazendo a coisa errada. Se eu quero ter um trânsito mais seguro, depende a mudança de mim só, né? Tem que partir de mim. Ninguém muda pelo outro. É a mesma coisa num relacionamento. Porque minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, meu marido é aquilo. Não espere ela mudar, não espere o outro mudar. Eu chego na rádio, todo dia dou bom dia pro ele, ele nunca me dá bom dia. Eu só vou dar bom dia para ele quando ele mudar. Ele não vai mudar. Então assim, agora, se eu continuar todo dia dando um bom dia, vai chegar um ponto que ele vai dizer, bom dia, seu chato. Pronto. Vence pelo cansaço, né? Então, assim, é insistência. Tipo, o trânsito tá errado, tem gente errada? Tem. Mas vamos lá, gente. A gente tem 112 mil veículos na nossa cidade. E garanto para vocês que não vão botar aí 100% porque tem muita gente fazendo lambança. Mas 90% dessas pessoas utilizam de maneira correta e querem um trânsito mais seguro. Mas, infelizmente... E aí eu pergunto para os ouvintes que estão na rádio, quem nunca errou no trânsito? Não, eu acho que a gente erra quase, sei lá, se for, o problema é quando se erra de maneira capital, né? Que acaba e assim, tirando uma vida, mas é óbvio que eu já tenho o costume às vezes de como garagem do prédio lá, embora seja espaçoso, mas eu costumo retrair o espelho. Um dia eu saí com o espelho, esqueci. Sim. Até que alguém que parou no semáforo ali do ar, que levantou, baixou o coisa e deu uma buzinada e disse, fez assim pra mim, aí eu olhei, mas você tá. Então, agora, tem erros que lamentavelmente são capitais até pela imprudência, pela irresponsabilidade, que é diferente. E existe aquela coisa, né? Errar é humano. Mas permanecer no erro é burrice. Então, assim, eu posso errar? Posso, gente. Então, sempre que eu falo, no trânsito a gente tem que errar, evitar errar, e quando errar de maneira mais segura possível. Mas como errar de maneira mais segura possível? Se eu estiver andando devagar, se eu estiver andando, né, respeitando, não precisa ser mais nada. A gente tem um Código Brasileiro de Trânsito que ele rege toda a nossa circulação, desde a velocidade, desde onde eu posso ultrapassar, desde um semáforo. E se a gente utilizar ele, né, um pouquinho mais a sério, a gente vai evitar notificações de trânsito e com certeza a gente vai evitar muitos acidentes graves. Por que os acidentes eles vão acontecer cada vez mais? Isso é fato e não tem como mudar. Porque onde andava 50 mil veículos, hoje estão andando 112. Então aqui a gente está em algumas pessoas dentro da sala, aqui dentro do estúdio. Se tivesse 2 pessoas só, dificilmente a gente iria se esbarrar. Mas a partir do momento que eu tenho um volume maior, as pessoas correm o risco de se esbarrar, né, de sofrer um acidente. Mas se estiverem andando numa velocidade reduzida, vai ser dano material. Eu vou lá, conserto, se não der de eu consertar, deixa assim, vamos embora, vida que segue, né? Então eu tenho que preservar, principalmente a nossa vida, que é o nosso maior bem. E eu sempre falo nas nossas palestras e pergunto, né, qual que é o seu maior bem? Aí as pessoas param, minha casa, meu filho. Nosso maior bem é a nossa vida, é a minha vida. E se a gente parar para ver quantas vezes a gente está deixando ela por último, né? O cara sai louco no trânsito, como o Dirley disse, tendo aquele que sai, começa 8 horas para trabalhar e realmente ele sai 7 horas da manhã de casa para ir com o tempo, porque se o sinal estiver fechado ele não vai estar xingando ninguém. Mas tem daquele que começa às 8, sai 8h05 de casa e quer chegar 10 para as 8 no trabalho. Gente, não existe isso, não tem como. E aí ele vai fazer um monte de coisa errada, vai colocar a vida dele, a vida de terceiros em risco. Aí eu pergunto, mas para que ele fez isso? Para trabalhar, para ganhar o pão, para sustentar a família. Aí, teu maior bem não é a tua vida? Nesse momento tu colocou ele por último. Assim, se eu estou atrasado, eu tenho que chegar. Aí vem aquela história, cheguei um dia atrasado, beleza, agora o cara tá chegando todo dia atrasado,
Aí ele tem que comprar um relógio, botar um despertador, né? Sair 10 minutos antes. A importância, você fala isso assim, vem muitas lembranças assim, da importância. Meu pai sempre falava isso. Você pode ser o melhor motorista do mundo, mas você tem que ficar sempre com o radar ligado ao seu redor. Justamente. E eu já passei por algumas situações, por exemplo, muita gente vai poder até, enfim, se identificar. Por exemplo, a gente viaja muito no domingo de manhã, para fazer jogo, por aí. Para esse estado afora, tá lá, aí de repente passa aquela moto esportiva a 200 por hora do lado. Se você, inadvertidamente, você tá tranquilinho na rodovia, faz uma ultrapassagem na pista duplicada, que é uma coisa normal e corriqueira. Muda de pista, você pode, já vi isso, causa de acidente pega o cara, voa longe daquele lá, porque, mas aí nós estamos falando também de motociclistas que, geralmente no final de semana, infringem a velocidade máxima da rodovia, que é de 100 por hora, e estão andando a 160 por hora, né? E a necessidade de você ficar de olho quando você troca de pista. Eu trouxe uma lembrança também, muitos aqui já foram para São Paulo que tem avenidas que são um verdadeiro inferno, onde você tem uma avenida de 3, 4 pistas e você vive buzinada de motocicleta passando no meio daquele corredor ali. Para trocar de pista, você tem que não olhar para se tem vaga na outra pista, ver se não tem nenhuma moto vindo do seu encontro. Que ainda nós não chegamos a esse status de inferno aqui na... Mas não precisa ir longe, acredito que vocês já devem ter passado por isso. Pega a via expressa da entrada da ilha de Florianópolis no horário de pico, durante a manhã, das 7 em diante. Se tu não deixar o corredor, e tá acontecendo isso, então assim, ó. Ali é o maior exemplo. Isso não precisa ir muito longe. Ali é o maior exemplo da briga, da confusão, então, assim, da disputa por espaço. Se bem que Florianópolis eu vejo uma cidades que têm trânsito mais complicado, como Joinville, Florianópolis, Blumenau, me parece que o pessoal, Florianópolis principalmente, acho que o pessoal já está habituado e há um certo respeito, sabe? Eu, pelo menos, quando ando em Florianópolis, eu vejo o pessoal... Já mantém ali o corredor. Eles sabem que existe a seta para trocar de pista. E uma coisa que eu acho bem bacana, até pegando o gancho, quanto mais congestionamento eu tiver, menos acidentes graves eu vou ter. Sim. Porque o trânsito é mais lento, que o trânsito lento. Então, mais uma vez, mostra que o que causa o acidente de trânsito grave, no meu ponto de vista, são 2 fatores da nossa região aqui que são primordiais. É o excesso de velocidade e embriaguez ao volante. Tem a questão do uso do celular hoje que está pertinente, né? Dificilmente a gente vê uma pessoa embriagada hoje, segunda-feira da manhã, 9 horas. Aqui na frente da 1º de maio a gente dificilmente vai ver. Mas fica na frente da 1º de maio agora, 9 horas da manhã, vê quantas pessoas vão passar mexendo no celular. E aí à noite isso junta o celular com a bebida alcoólica e aí acaba virando uma salada bem ruim para a nossa realidade. Mas enquanto as pessoas não tiverem a consciência que realmente velocidade, existe uma diferença gigante entre eu bater a 40 por hora, 50 por hora, que é a velocidade aí da via, do que é eu colidir uma moto ou um carro que seja 100, 120 por hora. Bom, eu vou encerrar aqui a entrevista dizendo que o nosso capitão Jackson está acompanhando, mandou uma mensagem aqui de bom dia, cidadeiros, excelente tema abordado por vocês sobre a prevenção dos acidentes de trânsito, além de todos os argumentos que o Maicon relatou, eu acrescento o custo das vítimas nos hospitais. Essa conta nós pagamos. Justamente. Parabéns, Maicon. Jackson, tá dando aqui uma... Obrigado, capitão. Bem bacana essa questão do custo e tocando nesse assunto do hospital, e vem mais um alerta, né, para nossa região. A gente está enfrentando aí a nível Brasil a lotação das UTIs. Sim. Então, assim, ó, não esqueça que você que está na rua, você que está de carro, de moto, de bicicleta, a pé, se você sofrer um acidente e precisar hoje de um leite de UTI, você vai passar um perrengue. Então, assim, vamos ter consciência no trânsito, vamos andar de maneira correta e tentar fazer ele harmonioso. Todo mundo tem problema. Mas assim, ó, o problema é meu. A partir do momento que eu boto ele no trânsito e começo a replicar esse problema no trânsito, ele não é mais um problema meu, ele acaba sendo um problema da sociedade. Então as pessoas têm que começar a ter um pouquinho mais de consciência em relação ao trânsito. Desculpa, deixa eu te interromper, porque eu acho que essa mensagem aqui é fundamental, porque aí nós temos que responsabilizar não só o trabalhador, o motoboy, mas também quem
o prestador, não o prestador de serviço, mas quem contrata o prestador, que é o que ele está dizendo aqui. Bom dia, eu trabalhava de motoboy com entregas para uma lanchonete de muito movimento. Tinha que fazer no mínimo de 15 a 20 entregas por noite. Se não fizesse, não continuava na equipe. Trabalhei por 1 ano mais ou menos. Quando vi que tinha perdido o respeito pela moto, do modo que eu estava conduzindo aquela moto, que nem um doido eu parei, pois vi que eu seria a principal vítima. Aqui nós temos uma outra situação que não foi comentado nessa entrevista. Eu comentei. Você chegou a comentar? Desculpa, isso, então. que no começo a gente julgou ali, a gente citou sobre o motoboy, né? E eu defendo muito a causa do motoboy, volto a frisar isso, porque eles movimentaram o nosso país enquanto o país estava parado. Mas o problema muitas vezes está no proprietário do estabelecimento e no consumidor final, porque o proprietário bota pressão para esse motoboy fazer a entrega rápida, e muitas vezes a pessoa que pediu o lanche, quando o motociclista demora um pouquinho, ele já sai xingando. Mas aí eu vou dizer uma coisa para você. Eles têm até uma associação, não tem, da moto? Não existe? Tentaram fundar, mas não vingou. Sim. Não vingou a mas associação. aí eles deveriam se organizar, porque aí nós estamos falando de vida humana. Estamos falando de preservar a vida. Se você se une e aí determinado empresário da cidade, que tem lanchonete, tem pizzaria, exige isso, não presta mais serviço para ele. Justamente. Pronto. Não vai prestar para outro. Porque tudo tem um limite, não? E principalmente, né, a gente está falando de vida, a gente não está falando de um lanche, né? Se a pizza chega fria, esquenta ela, ou sei lá, né, come ela fria, que também é boa, a pizza mas hoje com caixa térmica também, né? Aguenta então, também. Assim, realmente são vidas, e o que o motociclista, o motoboy, ele tem que botar na cabeça que ele está ali trabalhando para gerar uma renda para sustentar a sua vida. Ele não pode usar aquilo ali para perder a vida. Então, assim, não importa se a pessoa botar pressão, se não botar, tenha consciência, vá no seu limite, né? Vá no seu limite, e que com certeza a gente consegue fazer um trânsito melhor. E como o Dirley falou, e até o próprio Rodrigo que também comentou, existe hoje falta de motoboy, tem muitas empresas que estão precisando de motoboy. Tem um conhecido meu que trabalha com uma conhecida que trabalha com delivery, e ela já está, Michael, me arruma um motoboy, não acha. Então, assim, sem emprego vocês não vão ficar. Então, assim, se naquele momento ali o cara tá botando pressão, e esse fez uma atitude corretíssima, largou, teve que largar. E ou era a vida dele, ou era continuar trabalhando com certeza ele está tendo a vida dele, que é o maior bem, e deve ter arrumado um outro emprego, um outro local para prestar o serviço, né? Com certeza deve ter arrumado. Então, justamente, se a gente estiver vivo e a gente tiver vontade de trabalhar, as oportunidades vão aparecer e a gente vai conseguir sobreviver. Agora, não adianta abraçar a oportunidade e andar nesse limite frenético aí, sem uma orientação, sem nada. E realmente, a pessoa ela acaba entrando numa pilha tão grande que quando ele está em cima da moto, ele acaba perdendo a noção do que ele está fazendo. Totalmente. Bom, agradeço aqui ao Maicon, que veio falar sobre esse tema tão recorrente, tão importante. Maicon Bertolini, muitíssimo obrigado. Opa, eu que agradeço os ouvintes da rádio e a toda a equipe aqui também, que sempre nos atende de porta aberta. Quero deixar um recado aí que quem tiver interesse na palestra, né, a gente trabalha com essa palestra já desde 2005. É uma palestra sem fim lucrativo e sem a parte comercial, a gente não vai vender, e sim, quem já passou por ela sabe que é uma palestra realmente orientando e trazendo sobre a realidade do nosso trânsito. Ela serve tanto para quem anda de carro, quem anda a pé, quem anda de moto, quem anda de bicicleta. Então, entre em contato com a Mega Motos. Tem a questão da pandemia que deu uma freada nisso, mas a gente tem cartilhas de forma digital que pode ser distribuída para as empresas. Quem quiser distribuir para os seus colaboradores, a gente tem essa cartilha que ela pode ser impressa. Temos alguma coisa de cartilha impressa também. Então, assim, pessoal, não deixe para o Maio Amarelo só para lembrar de trânsito. Vamos lembrar de trânsito, vamos falar do trânsito todos os dias. Parabéns à imprensa, né, por estar cada vez mais, a gente sempre tem essa porta aberta de estar vindo aqui realmente falar um pouquinho, levar essa mensagem para os nossos ouvintes, e com certeza cada um que está nos ouvindo agora, faça a sua parte no trânsito. Não importa se o outro está fazendo certo, se o outro está fazendo errado, saia de casa com a sua consciência, porque a sua atitude vai salvar a sua vida e a vida de um terceiro.